Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você está vendo esse vídeo, provavelmente você já viu o primeiro vídeo de instalação e configuração da linguagem R, aqui do Code R, do 0 ao R. E esse vídeo agora a gente vai falar sobre estruturas de dados básicas da linguagem R. Então fiquem com o vídeo. Basicamente em R existem 5 tipos de dados. E esses 5 tipos eles podem ser utilizados para ser combinados, formar várias estruturas também. Tem vetores atômicos que vão ser explicados daqui a pouco, que é quando... O que acontece quando a gente chama um vetor atômico? A gente diz que ele só tem um tipo de dados. Então aí, abaixo, aqui estão exemplos de vetores atômicos. Por exemplo, tem o tipo de dado caractere, e você só pode usar string nele, ó, por exemplo, Fernando, economia, tá entre aspas, ou seja, é string. Numeric, só número, tipo número, no caso, número real, que é 1.3, essas coisas, número com vírgula, número decimal. Tem o integer, que é número inteiro, que você coloca L, que é para armazenar como inteiro, isso aí é do próprio R. Tem logical, que é true, false, ou T e F também. E tem complexo, que é para lógica de números complexos. Ali até tem um exemplo 1 mais 4i. Dentro da própria linguagem do R, existem diversas funções para obter informação de vetor e de outros objetos também. Por exemplo, class pega que tipo de objeto, no caso por exemplo, você coloca class Fernando, vai aparecer que é um caractere. Ali vai o exemplo ali embaixo. Type of qual é o tipo de dados no objeto. Aí essa aí é de baixo nível, por exemplo. Você coloca assim, type of set. Set é double. Ele vai colocar ali o tipo de dado que é, não o tipo de objeto, o tipo de dado do objeto. Length é qual é o tamanho, ou seja, qual é o número de elementos do objeto. Aí vai perguntar ali, ó, qual o length de 7L. 7L lembra do L, que era para classificar um número como inteiro? Então, o número de elementos do set é um só. E ali, attributes, se tem algum metadado ou algum atributo. Por exemplo, atributos do true. Não tem nenhum atributo porque é uma variável lógica já predisposta. Dentre as estruturas de dados, a gente tem aqui, ó, nativo da linguagem R, tá bom? O vetor atômico que eu tinha citado ali na primeira imagem, eu acho. Primeira ou segunda, a gente tem as listas, a gente tem as matrizes, a gente tem data frame e array. Array, no caso, é vetor. O atomic vetor é um vetor que combina, mas a array é um vetor comum. Aqui os vetores atômicos eles são geralmente criados com a função C, abreviação de combine. Por exemplo, ali tem, ó, C Fernando economia. E aí é um caractere. As funções são caracteres, só podem ser as variáveis de um vetor combine. Você não pode criar um vetor combine com número, com letra, com inteiro, com lógica. Você só pode criar ele com um tipo de variável só. Por exemplo, ali Fernando Economia, ali tem uma numérica que é 722.3 e de 1 até... Esse 1, 2.5 é o seguinte, que ele vai contar de 1 até 5 e ele vai colocar. É como se fosse um for, um laço ali, que ele vai contar. Tem o 5L, 7L, 9L, que é inteiro, para declarar inteiro. Tem true, false, TIF, que eu tinha falado do TIF, que é true, false. Esse é o tipo de vetor atômico que eu tinha citado lá no início. Eu, particularmente, acho que as listas são um pouco melhores porque, assim, elas são diferentes dos vetores atômicos porque os seus elementos podem ser de qualquer tipo, incluindo listas também. Ou seja, você pode pensar em lista como se fossem containers de dados. Container de dados, e aí a gente pode criar lista usando a função list. Aí ali, ó, lista que vai de 1 até 5 ali, tem o elemento Fernando, e tem um vetor dentro dela chamado true, false, tem outro vetor dentro dela ali, e ali ela vai imprimir, ó, por exemplo, na primeira posição, índice 1, ela vai imprimir o quê? Ela vai imprimir 1, 2, 3, 4, 5.
No índice 2 ela vai imprimir Fernando, no índice 3 true false, no índice 4 ela vai imprimir ali, que ali não dá para ver no código, mas é basicamente isso a lógica da lista, ou seja, dá para colocar número inteiro, lógica, caractere, dá para colocar qualquer tipo de dado junto, diferentemente do vetor atômico, que você só pode colocar um tipo de dado por vetor. Matriz é um negócio interessante também, porque elas são comumente usadas como parte da maquinaria matemática da estatística. Aquelas matrizes que a gente usa, que a gente faz determinante e tal. E aí é uma mistura de duas dimensões, N com M, ou seja, linhas, colunas. Eu chamo de IJ, porque desde C, Java, sempre foi IJ, então IJ. Aí agora aqui, ó, matrix, você vai criar essa função. Ela vai fazer o quê? Ela vai de 1 a 6. Os valores delas vão de 1 até 6. Número de linhas, 2. Número de colunas, 3. É uma matriz 2 por 3. Ali você pode ver, ó, que foi impresso o quê? Ali os índices das colunas, 1, 2, 3. Os índices da linha. Não tá formatado bonitinho, mas dá para entender ali, ó. Por exemplo, no índice 1, na linha 1, tem 1. Na coluna 1, na linha 1, tem 1. Na coluna 2, linha 1 ainda, tem 3, 5 ali. Aí a segunda linha, 2, 4, 6. Isso aí é uma matriz, é comum. A matriz ela sempre vai ser comum, tanto que eu vi em C, em Java, em Python, em Go, em Lua, a matriz sempre é comum assim. E ali os últimos são os data frames. Data frame é a estrutura mais comum para se armazenar dados no R. E se usado sistematicamente facilita a análise de dados. Por trás das cortinas, um data frame é uma lista de vetores de igual tamanho e isso torna uma estrutura bidimensional de modo que compartilha propriedades de matrizes e listas. A gente cria um data frame como? Usando assim, a função data.frame, que vai receber vetores nomeados como entrada. E ali o que eu pedi? Ó, o ID é y e x, por exemplo. Aí eu disse o quê? Que o y eu quero que vá de 1 até 3. Tanto é que ali depois, ó, depois do ABC, ele imprime o ABC porque tá na posição 1, na posição 2, na posição 3. Aí o y ele vai de 1 até 3 e o x ele vai de 3 até 1. E aí ele só imprime ali pra mim e é assim que são os data frames. É assim que você aprende a mexer com a linguagem R. Esse foi o vídeo. Se você ficou aqui até o final, não esquece de curtir, de comentar, de se inscrever, porque se você ficou até o final, isso é sinal que o canal tá te ajudando, que o pai é bom mesmo, entendeu? E é isso. E muito obrigado aí por assistir. Semana que vem a gente vai atualizar o site também, colocar coisa nova nele e tal. Esse vídeo já vai estar disponível no site hoje de tarde já, que eu já vou postar. E é isso, muito obrigado.